banda de rock Os Impossíveis, diante do perigo iminente, se transformam repentinamente nos incríveis heróis da justiça, Os Impossíveis. Boyle, o Homem-Bola, Multi-Homem e Homem Fluido. Vamos nós! E não vamos nós! Estão sempre prontos para fazer o impossível. Lá vão eles, Vão Impossíveis! Fala nerds, eu sou o incrível Tio Shazam. Nesse vídeo vamos conhecer essa super-heróica banda criada pelos estúdios Hanna-Barbera, que era para ter o nome de Os Incríveis, porém resolveram nomeá-los como Os Impossíveis. Vamos conhecer melhor sobre a história e outras curiosidades desses personagens? Mas antes eu vou pedir pra você largar seu dedão heróico naquele like maneiro. E se você curte esse tipo de conteúdo, mas o que? Ainda não é inscrito no canal? Está esperando o que, meu jovem gafanhoto? Inscreva-se! E para não perder as notificações dos próximos vídeos, badale o sininho! E agora? E vamos nós! Os lendários William Hanna e Joseph Barbera se inspiraram durante o auge da Beatlemania dos anos 60 nesse impactante fenômeno do rock britânico para criar uma animação se aproveitando dessa energia. Assim fizeram um desenho contendo uma banda de rock formada por 3 carismáticos integrantes, que possuíam uma dupla jornada, a de astros no palco e justiceiros mascarados que encaravam os vilões com superpoderes. Então estreava nas telinhas americanas, em 10 de setembro de 1966, The Impossibles. E apesar dos episódios serem de curta duração, com aproximadamente 6 minutos cada, eram bastante dinâmicos, cheios de ação, recheados de humor e, claro, música. Só que o programa tinha um formato bastante diferente, já que era dividido com o desenho de Frankenstein Jr., sendo inclusive chamado de Frankenstein Jr. e os Impossíveis. Porém, era curioso que, apesar de compartilharem espaço na mesma programação, não havia qualquer conexão entre eles, ou ocorreu algum crossover, só aparecendo juntos na abertura dos episódios. A trama em si dos Impossíveis seguia o mesmo roteiro a cada episódio, onde a banda estava fazendo algum show até serem interrompidos pelo chefe Big D, que os avisava de algum criminoso provocando problemas. Assim, rapidamente deixavam os microfones e instrumentos de lado e se transformavam no grupo de heróis conhecido como Os Impossíveis. Os impossíveis farão o impossível, chefe. E podiam se transformar sem a necessidade de dizer qualquer palavra mágica ou se utilizar de algum dispositivo. O faziam de forma rápida, livre e espontânea, mudando o visual de Beatles cover para de heróis, sendo eles. É o mais extrovertido, impulsivo, baixinho e gordinho do grupo, porém bastante flexível, pois os braços e pernas dele assumem a forma de molas. Isso permite dar saltos enormes, rebater ataques, ou mesmo se lançar direto contra o inimigo para assim o capturar, ou só golpeá-lo. E não se engane com a forma física dele, pois tem uma força sobre-humana, conseguindo levantar tranquilamente objetos extremamente pesados. Mas não para por aí, pois também pode rodopiar rapidamente, virando uma perfuratriz humana, que abre caminhos até sobre rocha sólida, além de poder conduzir eletricidade e assim aquecer o próprio corpo gerando calor. Homem fluido! É o mais bem-humorado e relaxado da equipe, com um visual de mergulhador, ele tem muita fluidez, já que transforma o próprio corpo em forma líquida, o que lhe permite se infiltrar em rachaduras, passar por frestas ou entrar pelos canos, chegando de surpresa para atacar o adversário, fazendo a maior onda. Além disso, ele consegue escapar com facilidade dos ataques adversários, sendo assim um oponente bem difícil de encarar, desde que não entre numa fria. Mas ele ainda pode assumir a forma de vapor, virando até uma nuvem de chuva, fazendo uma verdadeira tempestade sobre os inimigos. E vamos nós! É o mais focado e o estrategista do grupo, que mantém a calma mesmo nas situações mais adversas, se destacando não por ser o mais alto pela cabeleira ruiva, mas sobretudo pela postura heróica, especialmente quando erguia o escudo que o impunha como estandarte, lembrando até o Capitão América.
inclusive sendo o único a usar um apetrecho. Só que tudo isso faz parecer o líder da equipe, porém a verdade é que ele liderava apenas o exército de um homem só. É que graças à incrível capacidade a qual ele tem de criar inúmeras cópias idênticas dele mesmo, as quais agem em perfeita sincronia e coordenação, sendo capazes até de formar pontes humanas, tornava-se impossível de se descobrir qual era o original. Isso acabava sendo uma grande vantagem tática, pois para derrotá-lo era necessário incapacitar o verdadeiro, e enquanto o inimigo se desgastava tentando encontrá-lo, ele já estava se aproveitando e planejando a estratégia para vencê-lo. Acertei todos! Todos menos o verdadeiro! Vamos nós! Era legal que até o palco deles se transformava no veículo voador futurista utilizado por eles, mas o que realmente chamava a atenção era que essas transformações aparentemente aconteciam até no meio do show, não escondendo nada, se o nome da banda era o mesmo desses defensores da justiça, os Impossíveis. O mesmo acontecia com o nome pessoal, usado tanto na versão cantores quanto heróis. Identidade secreta pra quê? Se havia algo para se esconder, era só o próximo sucesso que iam tocar. Então, quando surgia algum problema, se transformavam ali mesmo e partiam para a ação, soltando o característico grito. Vamos lá! E assim seguiam eles para encarar os vilões que geralmente estavam roubando, sequestrando ou mesmo tentando dominar o mundo inteiro, e os quais também possuíam características especiais, sendo a maioria deles caricatos, como o Aranha que disparava as teias da maldade, provocando o terror como um verdadeiro aracnídeo, o Estranho Boneco de Papel, que se dobrava como um origami para se infiltrar e a todos roubar, e o sinistro Professor Borracha, que se esticava como um elástico e assim escapava das enrascadas, sendo eles os únicos vilões que ainda retornaram mais uma vez para encarar os heróis e novamente serem derrotados. Mas havia uma galeria deles que, apesar de terem sido derrotados apenas uma única vez, ficaram marcados na história dessa banda. Porém, por conta da curta duração de cada episódio, não havia tempo para o melhor desenvolvimento da história dos vilões, e nem dos próprios heróis. Sendo assim, não se foi revelado a origem dos poderes deles, e nem como essa heróica banda que cantava e combatia a criminalidade foi formada, e que infelizmente tiveram uma breve carreira, já que juntos com Frankenstein Jr., a qual dividiam um programa, tiveram 18 episódios exibidos entre 1966 a 1967. Curiosamente, cada episódio do programa tinha 3 segmentos, sendo um capítulo de Frankenstein Jr. e 2 dos Impossíveis. Por isso, embora oficialmente seja descrito que possuem 18 episódios, por terem sido exibidos de forma dupla, tiveram na verdade 36 diferentes aventuras, das quais combateram 33 vilões distintos, sem contar os capangas. Mas infelizmente, como as séries de heróis cantores já demonstravam ter um certo desgaste, e também a pressão feita por grupos que perseguiram desenhos como Frankenstein Jr., o acusando de incentivar a violência infantil, foram provavelmente alguns dos motivos que provocaram o fim da carreira deles, não tendo posteriormente nenhuma continuação, crossovers ou remakes, e tampouco ocorreram aparições nas telonas dos cinemas. Porém, nas páginas da HQ Future Quest, publicado pela DC Comics em 2016, eles estiveram ao lado de outros heróis clássicos dos estúdios Hanna-Barbera, como Space Ghost, Johnny Quest, Herculoides e Frankenstein Jr. Só que nessa nova versão, o visual deles foi repaginado e o enredo tinha um tom mais sério e atual, porém não perderam a essência tão peculiar. Inclusive foram nessas páginas onde revelaram que, devido a esses jovens terem sido expostos a uma radiação especial, acabaram ganhando os poderes, e a equipe ainda recebeu um novo integrante, ou melhor dizendo, uma nova integrante. Com o codinome de Cobalto, ela possui poderes de manipulação de campo magnético, sendo uma grande ajuda para a equipe nessa nova aventura, a qual eu tive o prazer de ler e também assisti muito a nostálgica versão animada, que chegou às telinhas brasileiras ainda na década de 70, sendo exibidos em emissoras como Bandeirantes, antiga e extinta Rede Manchete e SBT. Infelizmente eu desconheço se alguma emissora ainda exiba os shows deles. Mas e você, teve o prazer de assistir a esses personagens nostálgicos e icônicos da cultura pop? Eu espero que tenha curtido esse vídeo e seja inscrito no canal. Te aguardo no próximo. E vamos nós! Shazam!